Boa noite, galerinha! Hoje eu tenho um papo com meu amigo, meu brother, Eric Gorito. Então ele vai trazer vários bizus para você que vai fazer prova de física, química, SpaceX, Colégio Naval, Enem, além de uma aula braba que ele tem, e, além de um excelente professor, ele é bom nas estatísticas, o moleque é brabíssimo, tá imperdível. Meu parceiro, meu padrinho, Eric Gorito, tudo bem, meu brother? Fala aí, tudo bem, graças a Deus e contigo? Tudo na paz. Primeiramente, gostaria de te agradecer pelo carinho de poder estar participando aqui numa sexta-feira à noite, né? As pessoas falam assim, caraca, o Chucrute ficou maluco, fez live de segunda a sexta. Fiquei maluco de segunda a sexta essa semana. Semana que vem também tem de segunda a sexta, começando com a Maria Helena. Mas hoje o papo, eu queria que você se apresentasse, porque ele é professor, é mestre, o maluco é muito brabo. Fala um pouquinho aí, fala o seu nome e se apresenta aí pra gente, Goritão. Fala pessoal, valeu, Léo. Então, meu nome é Eric Gorito, né? Eu dou aula aí em curso preparatório para tanto para o militar como no vestibular há 10 anos, né? Passou rapidinho, 10 anos já dando aula. Começou dando aula onde, Goritão? Só para eu saber. Comecei dando aula no Colégio Curso Progressão, né? Já há 10 anos atrás, Com tem um bom chucrute? tempo. Com chucrute, comecei Eu tenho, trabalhando contigo lá. eu tenho o maior orgulho de falar que o Eric é prata da casa. O moleque é uma aula brabíssima e começou com a gente, pô, formado, fazendo o mestrado. Olha, depois o cara fala para mim, Gorito, porque professor só vai ser professor quem não passou na faculdade boa. Pra você ter ideia, Eric é engenheiro, mestre. E aí eu falei, cara, se tu começar a dar aula é igual cachaça, tu não vai querer sair nunca mais. E aí tá aí hoje prata da casa, arrebentando. Então fala mais, eu tenho orgulho do Eric Gorito. Eu até tenho a agradecer muito ao Léo, na época eu tinha acabado de sair da engenharia química, fiz uma FRJ, né? Depois eu fiz o meu mestrado na UERJ, o Léo me convidou, né, a dar aula. Eu sempre fui muito tímido, mas o que o Léo me falou eu não acreditava muito quando ele mandou o papo de que virava cachaça, né, que foi o termo que ele utilizou. Mas não parei mais, eu até acabei indo totalmente para a área de dar aula, para a sala de aula, não me arrependo nem um pouco. É uma área muito legal de trabalhar, a interação com os alunos. Quando o aluno, por exemplo, manda mensagem para você dizendo que, pô, você fez parte, o Léo passa por isso muito mais que eu, com certeza. Fez parte da minha aprovação, caraca, uma sensação incrível. Acho que não tem outra profissão que tenha essa sensação tão boa, né? Você saber que participou da vida de alguém. Então, eu comecei há 10 anos, né? Comecei trabalhando com a parte de física e química, minha formação em engenharia química pela FRJ, fiz o mestrado em modelagem e simulação pela UERJ. Depois eu puxei minha graduação em matemática, né? Então, a gente está sempre trabalhando muito esses pontos do ponto de vista da carreira militar, né? Então, é importante ter alguém que te ajude. É por isso até que eu aconselho aí vocês estarem sempre acompanhando, tirando dúvidas, porque eu descobri minha profissão aí, né? O Léo me ajudou muito a dar aula, mas inicialmente eu sempre curti muito engenharia, só que eu me descobri dando aula. Então, é bom você ter um acompanhamento, o que você quer, uma pessoa próxima, um curso que te ajude, uma pessoa que consiga te instruir o que você quer, o que você pode fazer. Então é bom você estar sempre tendo contato com pessoas que possam te ajudar. Isso ajuda bastante. Só que eu só tive essa ajuda aí depois que eu terminei a faculdade, né? E nunca é tarde, né? E hoje é um excelente profissional. Hoje a gente vai falar tudo sobre todas as matérias, os assuntos que caem na prova. Então é uma live bastante específica, é uma live para quem quer mudar de vida, para quem quer ser aprovado. Se você puder mandar uns aviãozinhos aí para os seus amigos, se puder mandar nos seus grupos aí, que eu sei que tem um montão de gente com grupo aí, porque é um assunto, acho que de sexta-feira. Sexta-feira é sexta-feira para quem já passou, para quem está estudando é um dia normal, é mais um dia. Igorito, você quer começar por qual concurso? Você quer falar de qual concurso? Fala para mim. Vamos começar aqui então pelo Colégio Naval, pode ser? Show de... Ih, o moleque do Colégio Naval vibrar agora. Geralmente o pessoal começa pela SpaceX, vamos começar pelo Naval, então. Show de bola. Vamos começar pelo Naval. Então, galera, a prova do Naval, vamos falar do ponto de vista da física e da química. O que eu costumo fazer sempre dando aula, a gente acompanha, todo professor faz isso, a gente monta uma análise estatística do que mais tem caído na prova, por exemplo, do Colégio Naval. Eu peguei aqui, para vocês terem noção, eu fiz a estatística para os últimos 10 anos, para os últimos 5 anos, para os últimos 2 anos. Por que é importante a gente ter essa noção? A gente sabe que a prova ela tem um padrão,
né? Se eu for olhar os últimos 10 anos, ela segue mais ou menos um padrão. Só que a gente tem que estar sempre acompanhando qualquer coisa que mude ao longo. Por isso que eu montei essa perspectiva. Se eu for observar a prova, eu vou falar depois das PSECs, teve umas mudanças interessantes, a gente vai falar depois. Na prova do Colégio Noval, a gente consegue observar como foi o padrão, qual foi a média de questões de forma percentual nos últimos 10, nos últimos 5, nos últimos 2 anos, para ver se a prova mudou alguma coisa, né? Se eu estiver analisando, por exemplo, a química do Colégio Naval, gente, a química do Colégio Naval não é a matéria mais bizarra, não é a matéria que o pessoal tem tantas dificuldades na química do Naval. Eu sei que os alunos do Colégio Naval têm uma tara gigante por matemática. A gente sabe disso, né? Matemática aí, o Léo, professor de matemática, tem altos incentivos com a matemática, ela é desafiadora, mas não podem deixar as matérias de ciência de lado. Elas são extremamente importantes, né? Elas estão aí para poder estar agregando valor e dar um peso muito importante aí para a prova. Mais do que nunca, né, Gorito? Porque se você observar, antigamente, na minha época de concurso, matemática tinha peso 4. Hoje a matemática tem basicamente o mesmo peso, a redação tem o mesmo peso. Então o cara fica assim, vou dar valor só para matemática. É furada. Eu sou professor de matemática e eu falo para você, é furado, o que o Eric está falando. E eu tenho certeza também que o pessoal tem muita dificuldade, Gorito, porque aí também é até uma crítica que eu faço ao Colégio Naval. Por quê? No 9º ano, nos colégios regulares, se você não tem condição de fazer um colégio particular, um 01, por exemplo, que você dá aula, ou próprio progressão, a galera não tem química e física. Então, até o 9º ano, ele tem as ciências da tia, e quando tem química e física, ele tem aquele início. Então, apesar, você vai falar que a matéria deve ser mais ou menos razoável, como você já disse, porém, a molecada não tem esse conhecimento, né, Guriton? O que acontece? Os colégios hoje, quando a gente pega 9º ano, que eu acho que é até o público que tem que tomar mais cuidado, porque muitos colegas ainda seguem a educação de 20, 30 anos atrás, dependendo do local que você está estudando. Então, antigamente, trabalhava com ciências, como o Léo falou. Então, você tinha física, química e biologia. Aí, no 9º, normalmente, ele até colocava química e física, mas era bem raso. Então, você não tinha grande noção de como seria a prova. A prova do Colégio Naval, eu digo que ela não é difícil quando você está estudando afinco para o concurso. Se você pegar só com o que você aprendeu no 9º ano, você vai sentir uma certa dificuldade, sim. Porque tem muita coisa que você vê no Colégio Naval, seja na química ou na física, que não é cobrado. O pessoal não coloca isso como matéria obrigatória, como conteúdo obrigatório normalmente nos colégios, a nível de 9º ano. Então, aí é até uma observação que é bom você estar, às vezes, dando uma corridinha por fora para estar conseguindo pegar alguns conteúdos, tá certo? Então, é importante você ter essa noção de que a química que às vezes você possa ter no 9º ano tem que ter um complementozinho, seja com um cursinho preparatório ou se você for carreira solo, né, voo solo, tem que conseguir completar esse conteúdo, como o Léo mesmo falou. Então é importante sim você ter esse acompanhamento. E acompanhar os editais é crucial. É por isso que a gente está fazendo esse estudo aqui, para você saber como acompanhar o conteúdo, o edital e ver o que mais cai. Que a gente vai dar algumas dicas aí daqui a pouco em relação aos principais conteúdos. Tá certo, Léo? Show de bola. Se eu for observar a prova do Naval dos últimos 10 anos, né? Eu vou olhar dos últimos 10, dos últimos 5, dos últimos 2. Nos últimos 10 anos, 79% da prova do Naval, aproximadamente, ela girou em torno de química geral, até porque é a maior parte, né, da prova do Colégio Naval. Então, ela sempre beira esse certo percentual, girou 83, 84. Então, ele sempre está com o geral como sendo a matéria mais importante, acaba sendo o maior conteúdo. Só que quando eu pego a matéria de química geral, os alunos eles têm dificuldade, por exemplo, quando eu abordo o tópico tabela periódica. Tabela periódica, gente, ela é uma matéria considerada até de nível básico, não é fácil, é de nível básico. Só que ela serve para você estudar todos os tópicos seguintes. Tudo que você vai aprender para frente, você precisa saber propriedade da matéria, que muita gente, às vezes, desculpa o palavreado, às vezes a galera caga para a propriedade da matéria, e é ela que explica estado físico, como se comportam as moléculas, ligação química. Então você tem que saber a base. O grande bizu que eu dou para vocês é estudem do início. Peguem os tópicos, não parte logo, isso aqui eu já sei. É difícil, pegue umas questões e faz. Se você realmente sabe, pula para a próxima. Os alunos acabam tendo essa mania. Pô, já sei essa matéria que é fácil. Mas tem que ver se sabe mesmo. A teoria inicial ela é importantíssima. Então aqui, ó. E na tabela periódica, vale aquelas frasinhas, né? Linac roubou Césio na França. Né? Sódio, potássio. Chico estudou 15 anos e lembra. Criatura, tu tem que dar atenção. Ouve, o pessoal estudou para te dar o bizu. Fala, Guritão. Com certeza. E a tabela periódica ela é importante. Você tem que saber, se você pegar um livro, por exemplo, de química, que foi escrito há mais de 10 anos, ele ainda utilizava outra nomenclatura. Né? Ele chamava de família, 1A, 2A, 3A.
O Léo acho que deve ter pego essa época. 1A, 2A, 3A. Hoje em dia mudou, não se chama mais assim, se chama grupo 1, 2 até o 18. Então essas mudanças, dependendo do ano do livro que você pegue, é importante porque está sendo cobrado já, porque aí o PAP já mudou isso há mais de 10 anos, tá certo? Então esses controles aí, a tabela que o Léo falou, é bom você saber as sequências. Tem que saber quem são os metais, eles correspondem à maior parte da tabela periódica, tá certo? Então essas coisas na prova do Colégio Naval são interessantes você saber. Quando eu trabalho, por exemplo, a parte de atomística, eu tenho que ter noção dos modelos atômicos, tá certo? Você vai ver modelo de Bohr, modelo de Dalton, qual a diferença entre esses modelos. Então você tem que saber a evolução dos modelos. A prova do Colégio Naval, se eu estou observando aqui, a evolução, vocês terem noção, nos últimos 10 anos, caíram aí 15% das questões foram envolvendo atomística. Nos últimos 5 anos, ele ficou um pouco atrasado, né? De 3 anos, 2, 3 anos para trás. Só que nos últimos 2 anos voltou a ser cobrado. Se eu for olhar os últimos 2 anos, aí já subiu para 17%, só cobrando o tópico atomística, que é modelo atômico, distribuição eletrônica. Então tem que dar um gás nesses assuntos, tá certo? Prova de química do CN. Esses tópicos são mais abordados aí dos últimos 10 anos. A prova do CN não é tão extensa, mas tem que ser estudada e sempre vale a dica. Estuda a teoria, depois parte para questões. Não é só resolver questão, não. Beleza? Show de bola. A física. Gente, a física é uma matéria que você tem que tomar muito cuidado. Até mais do que a química. Porque a matéria de física do naval, ela é extensa. Se você não tomar cuidado, você não estuda o conteúdo todo. A matéria de física do naval, ela consegue ser bem distribuída. Ela consegue ser bem distribuída. Se eu for observar, por exemplo, a maior parte, obviamente, da física, isso serve para qualquer concurso, gente. Pode anotar aí, ó, mecânica, física 1, certo? Mecânica é o ponto mais importante da física do Colégio Naval. Ela corresponde a mais ou menos 33% da prova do naval, ou seja, 1/3 é a física 1. E o Léo, como sabe física aí, a gente sabe energia, que a parte de força, aquela parte, né? Cinemática, dinâmica, vocês têm que saber, e é uma parte muito interessante. Os professores gostam de trabalhar ela porque ela cai bastante. Então é a parte que os alunos normalmente não têm tanta dificuldade, mas tem que estudar. Essa é aquela ponto inicial, você tem que estar sabendo. Segundo tópico aí que eu acho interessantíssimo estar estudando seria a termologia. Termologia do Colégio Naval tem aumentado a cobrança. Nos últimos 10 anos, se eu for olhar a média, bate mais ou menos 18% da prova do naval como sendo a área de termologia, física 2, né? Vou ver na parte térmica. Porém, nos últimos 2 anos subiu muito, subiu para 30% da prova. Então já começamos a analisar um perfil de mudança. Então, ó, a mecânica sempre foi a líder, mas se eu for olhar a termologia, essa subiu bastante. Então, começar a trabalhar a ideia de calorimetria, termometria. Então, todos esses tópicos que caem no naval são interessantes estarem estudando. Tá certo? Aquela parte de escala termométrica também, quantidade de calor, tudo isso. Quimicão, e tudo isso. Isso. Calor sensível, calor latente, ver como é que funciona é importantíssimo. Inclusive a mudança de escala. E eu acho também que isso para o Enem e para as PSEC também cai, né? Se você for fazer um paralelo, a galera curte isso aí, né? Tá. Cai sim. Eu vou entrar. Eu separei aqui por tópico para não me perder. Mas a gente vai falar agora. No próximo a gente já parte aí para PrEP e depois Enem. E uma pergunta que não quer calar. Vai ter canal no YouTube do Eric Gorito de Química? Vai ter sim, vai ter sim. Show de bola. Demorou a chegar, mas o quadro chegou, tá até aqui atrás, ó. Demorou a chegar. Quadro novinho, a gente vai estar trabalhando agora em cima disso. E a produtora Dona Alba aí, tá gostando? A cameraman... não, né? A câmera aí, tá gostando, filho? Manda um beijo pra ela aí. Vamos lá. Pode deixar, ela tá assistindo a live. Daqui a pouco ela manda joinha. Então, gente, vamos para fechar aqui o Colégio Naval, então, essa parte. Se eu fosse colocar tópicos do top 5 ou top 4, química, funções inorgânicas, propriedades da matéria, substância e mistura e separação de misturas. Eu considero esses tópicos, junto com tabela periódica, os 5 tópicos mais importantes da prova de química do Colégio Naval, tá certo? Depois eu mando essa estatística, não sei se o Léo disponibiliza, ele coloca em algum local aí. Ou então, fala seu Instagram aí, Eric Gorito, não é isso? Pessoal pode Eric Gorito. Isso, Eric Gorito. Pode seguir, ele vai botar nos stories também, vou botar também. E já tem canal no YouTube e o canal dele vai ser bom, porque a hora dele é braba. Vai. Show de bola. Top 5 aí de física. Se eu for olhar a física do naval,
foi o que eu acabei de falar, o Léo comentou também. Dinâmica, trabalho, energia e eletrodinâmica lideram ali com grande porcentagem, mais de 50% da prova do Colégio Naval são esses 3 temas. Depois, calorimetria e ótica, fechando as 5 matérias mais importantes do Colégio Naval, tá certo? Então aí eu destrinchei como tem sido nos últimos 10, 5 e 2 anos. E eu mostrei o crescimento. Tem que saber, matemática é importante, mas não deixem a ciência de lado. Muito aluno acaba reprovando por ciência ou redação. Tomar esse cuidado aí. Você fez planilha, Gorito? Fiz. Então eu vou pedir o Maurício para disponibilizar, para te mandar por e-mail para eles, então. Beleza? Ótimo. Show de bola. Eu mando para eles, sem problema. Beleza, show de bola. Vamos falar um pouquinho da PrEP? SpaceX? SpaceX. Deixa eu ver quem vai fazer SpaceX aqui. Vou ativar o comentário aqui. Fala para mim quem vai fazer SpaceX aí. Fala para mim. Então manda aí o comentário. Eu vou falar enquanto você está chamando o seu amigo que vai fazer SpaceX aí, que é muito importante, criatura, você amolar o facão. Às vezes você vai fazer o concurso, no escuro, ou então você lê uma matéria lá no edital, aí tu começa que nem um louco, estudando tudo, aí às vezes bota maior tempão na matéria que não vai cair. Então é por isso que a gente traz especialistas como o Eric Gorito, que é mestre aí, que é um excelente professor, para te dizer, criatura, o perfil da prova é esse daqui, é assim que a prova tem cobrado nos últimos anos, é assim que vai cair. E como a gente sabe isso? Estudando, porque a prova militar, ele vai falar de Enem também, mas a prova militar, ela tem uma característica única, é sempre a mesma coisa. Aí vocês são muito bons, somos sim, mas nós conhecemos a prova e aí a gente acaba acertando tudo. Então preste atenção no que a gente está falando, que já é extremamente importante. Então falar da PrEP aí, SpaceX, show de bola, Gorito. Valeu. Gente, a prova da SpaceX é uma prova que eu gosto muito, por um motivo muito simples. Para você fazer uma prova da AFA, Escola Naval, elas são provas extremamente difíceis. Só que se você não souber as 4 matérias, né, que eles consideram como sendo português, física, inglês, matemática e a redação, 5 disciplinas, você já está fora do concurso. O Léo sabe disso, as provas são muito difíceis. Isso não adianta você ser bom em história na AFA. E a SpaceX, ela consegue dar margem a você, já que é muito bom em história, você conseguir, né, dar aquela aumentada na sua nota, porque ela tem química, ela tem história, tem geografia. Então eu acho uma matéria muito justa, né? Um concurso bem justo, do ponto de vista que cobrar várias áreas do conhecimento distintas. Então a prova da PrEP, principalmente a parte de química, eu vou até começar por ela, porque ela teve mudanças muito interessantes nesse ano e no ano passado, né? O Léo chegou a antecipar alguns pontos aí, que eu assisti aí quando ele estava antecipando as mudanças. Se eu for observar nos últimos 10 anos da prova de química da SpaceX, a maior parte da prova sempre focou em físico-química. É uma matéria, inclusive, a área que eu mais gosto, sempre focou em físico-química. Cinética, eletroquímica, termoquímica. Então, esse sempre foi o foco da prova da SpaceX. Tanto que, se eu for olhar os últimos 10 anos, 35% da prova era físico-química. Beleza. Seguida de química geral e o restante das matérias. Orgânica, se eu for olhar só os 10 anos, 9%. Se eu for olhar os últimos 2 anos, a prova de orgânica já subiu para 15%. Então, a prova do ano passado, estou olhando só os 2 anos, a prova do ano passado já começou a cobrar mais orgânica. E físico-química já saiu um pouco da estimativa. A geral aumentou muito. A química geral, que era 34%, partiu para 44% da prova. A parte de orgânica subiu para 15%, físico-química chegou a 20%. Então, olha, físico-química sempre foi o foco da PrEP. Só que tem mudado esse aspecto. Já caiu bastante, caiu mais de 10% e aumentou a quantidade de orgânica. Além disso, o Léo comentou, entrou alguns pontos envolvendo reações orgânicas. Não é à toa que reações orgânicas, Léo, já está no edital desse ano. Né? Antes eles consideravam como sendo orgânica, agora está claro, reações orgânicas é uma matéria extremamente difícil. Porque se você mudar um reagente, se você mudar uma condição, mudou tudo. Então é uma matéria que tem que tomar cuidado. Pode ser até que essas mudanças já não venham para a prova desse ano, né? Pode ser para o ano que vem, o que normalmente acontece. Mas eu aconselho assim, sempre estar se preparando, né, para o pior, o que vier é lucro. Então, qual é outra importante mudança ali da prova da SpaceX? Gente, caiu tópicos que eu só vi esses tópicos na faculdade de engenharia. Né? Eu comecei a ver, que foi, né? Eu estudei escola pública no ensino médio, fiz o meu cursinho na época e passei no concurso. Quando eu entrei, vi entropia, vi a parte de energia livre de Gibbs, e esses tópicos entraram este ano na prova da SpaceX. Pega o bizu para você ir na prova perdido, criatura. Pega o bizu com quem sabe.
Exatamente, vocês não podem dar mole. Como essa prova, como essas questões vão ser comentadas? A gente ainda não sabe, não teve ainda esse conteúdo. O que eu aconselho a vocês? Se a gente for pegar a prova do IME, é a prova mais próxima ali que a gente tem que cai esse conteúdo. Se eu pegar a prova do IME, o nível de questões eles cobram teoria e bastante questões de resolução. Minha aposta esse ano, se for cair, não cair cálculos muito difíceis. Eu acredito que vai cair a teoria, definição de entropia e para que serve energia livre de Gibbs, tá certo? Então, esses dois tópicos eu acredito que, se forem explorados, vão ser explorados aí do ponto de vista teórico, tá certo? Ah, eu quero decorar aquela formulazinha, né, aquele equacionamento. Decore um ou dois ali que eu vou estar mostrando depois quais são, mas vocês têm que se dedicar à parte teórica. Lembrando, Léo, a prova de Química da SpaceX, ela tem afirmações. Você chegou a ver, né? Afirmativa 1, 2, 3, 4, 5. Por que ele faz isso? Porque ele consegue cobrar o conteúdo quase que todo. Né? Cada vez que ele bota a afirmativa e ele cobra na afirmativa 1 um tópico, na afirmativa 2 o outro, na hora que ele pergunta quais as corretas, o que vai acontecer? Tu vai ter que saber tudo. Então, a prova da SpaceX, cerca de 30% a 40% dela é teórica na prova de Química, tá certo? Então tem que saber teoria, beleza? Não podem dar mole. Esse ano, com o caso todo de pandemia, né, a gente sabe que o pessoal do terceiro ano está tendo que estudar tudo por fora, se dediquem. Quem quiser depois pede referência, eu vou estar ajudando, mas se dediquem. Eu sei que o pessoal do terceiro ano algumas coisas não tinha visto ainda, correm atrás que dá para fazer a prova de boa. Tem cursos online, tem curso presencial agora não está dando, mas tem que correr atrás do online, beleza? Então, se eu for olhar aí, ó, top 5 aí que eu dedicaria, pode falar. Se você puder fazer um vídeo dessa parte inicial, de repente eu levo até lá no canal essa semana aí, vamos ver se a gente marca alguma coisa lá no estúdio para trazer essa parte nova para a galera, beleza? Claro, claro, com certeza. Eu acho ótimo. Fala o top 5 aí que eu estou ansioso, estou anotando aqui, hein? Top 5, gente. Se a gente for olhar o top 5 dos últimos 10 anos, né? Vou falar dos 10 últimos 2. Oxirredução, estequiometria, eletroquímica, termoquímica, ligação química, geometria e funções orgânicas, né? Isso aí eu coloquei junto. Só que isso é dos últimos 10. Vamos pegar dos últimos 2 que eu acho mais interessante. Ó, oxirredução sempre foi um tópico que caiu bastante, né? As reações, aquela somatória de coeficiente estequiométrico, aquele balanceamento redox. Estequiometria, gente, isso não muda. Em qualquer prova, seja vestibular ou militar, estequiometria tem que estar no sangue. O pessoal sacaneia a gente que é de química, porque estequiometria é só regra de 3. Mas você tem que saber montar a regra de 3, tá? Estequiometria não é difícil, mas tem que saber a receita do bolo. Funções inorgânicas entrou, que é um ponto que tem caído bastante. Funções inorgânicas. Ligações químicas e geometria molecular. Gente, essa matéria sempre cai. Ligação química e geometria. Ainda poderia incluir dentro... É uma matéria gostosinha, né? É uma matéria gostosinha, bem interessante. A geometria está ligada à força intermolecular também. A gente tem muitas aplicações interessantes, né? Até na vida. Então a gente consegue explicar muita coisa. E, ó, para fechar o top 5 aí dos últimos 2 anos, entrou química orgânica. Então, química orgânica é uma aposta aí que vai ganhar mais espaço na prova da PrEP. Antigamente não tinha. Antigamente ela nem entrava no top 5. Ela começou a entrar... Só decorar as funções, Gorito, fenol, o que você aconselha aí na orgânica? Então, eles estão começando a cobrar a parte de reações químicas, começaram a introduzir alguma coisa no passado. Então, eu estou preocupado de reações. Eu aconselharia a pegar pelo menos uma aula com as principais reações orgânicas. Eu aconselharia isso. Tá certo? Física da PrEP, podemos? Podemos. O seu curso lá na aprovação virtual de Química é completo, né? Tem tudo isso. Sim. Com certeza. Na aprovação virtual, fique tranquilo aí. O pessoal do 01 também, Gorito, dá show nisso aí. E na física, como é que é? Fala pra gente. Gente, física. A física não adianta. A física é aquele tema que vocês têm que saber física 1. Mecânica. Gente, a mecânica, ela disparada é mais de 50% da prova, certo? Ela 51%, 52% da prova. De todas as estatísticas feitas, a mecânica, ela tá dentro de qualquer tipo de questão. Então, a física 1, galera, vocês têm que estudar afinco. A física 2, a ótica é difícil. A física 3, eletromag. Só para vocês terem noção, o pessoal não gosta muito de eletromagnetismo e magnetismo, né? Se eu for olhar em qualquer estatística que eu montei, ela equivale a 8% das questões da prova de física. Então, equivale a uma questão. Então, tá com dificuldade o magnetismo, é legal estudar, mas, você tem que saber física 1. O magnetismo, ele se encontra lá atrás, né? Você tem que saber conhecer a sua prova.
certo? Você às vezes vai dedicar um tempo absurdo numa matéria que está caindo pouco. Tem que saber, é óbvio, né? Sempre o objetivo é gabaritar. Mas foquem em Física 1 e a parte de eletricidade, que é a parte de elerodinâmica e um pouquinho de eletrostática, tá certo? Esses são disparados os tópicos que mais caíram nos últimos 2 anos. Então eu focaria em eletricidade e mecânica, tá certo? Um ponto que me chamou bastante a atenção é que tem caído o percentual de termologia. Antigamente caía mais na prova da PrEP, agora tem caído bem pouco, certo? Porque entrou muito assunto novo, né? E aí acaba sendo mais emocionante. Aí o pessoal caiu bastante, caiu uns 8% aqui, né, de comparativo dos últimos 2 anos, caiu bastante. Então, antigamente eles misturavam muito com eletricidade também, né? Colocavam um circuitozinho, energia elétrica passando, por exemplo, na água, verificava aumento de temperatura. Então, diminuiu bastante. Então, ó, foco aí de física, mecânica e eletricidade. Se eu fosse colocar o top 5, vou colocar só dos 2 últimos anos, Léo, que eu acho que é o mais importante. Em todas as análises feitas, dinâmica nessa ordem. Dinâmica, né, dentro da mecânica. Dinâmica cai muito, cinemática, trabalho e energia, estatística e eletrodinâmica. Dentro de eletricidade é o ponto que mais cai. Beleza? Então, a parte de física 3, o que mais cai é eletrodinâmica, que é circuito, né? Quando a gente fala de dinâmica, a gente está falando de elétrons se movendo. Então, não está falando tanto de campo elétrico. Beleza? Estou falando pra caramba aqui. Não, pode falar. O pessoal está perguntando sobre a IA. Quando a gente vai falar, criatura. E eu vou responder o chat também. Calma, calma. Devagar. Acompanha a gente aí, curte, compartilha, manda coraçãozinho pro Gorito aí, porque a gente vai e vai. Isso, com certeza. Vamos falar um pouquinho do Enem, depois a gente volta para os militares, porque deve ter gente do Enem aí. O que tu acha? Vamos para o militar primeiro, que a gente faz o carrotão e depois a gente vai para o Enem, pode ser? Pode ser. Vamos lá então. Deixa eu só abrir aqui. Vamos lá. Estamos falando de Química e Física. Perguntando. Vai, pode falar. Qual o concurso agora, Gorito? Vamos falar um pouquinho da AFA? Vamos falar da AFA, depois a gente entra na IA. Vamos lá, então. Quando a gente pega a prova da AFA aí, obviamente, não cai química, a gente vai abordar a física da AFA. Mecânica, de novo, continua sendo, ó, nos últimos 10 anos, a mecânica da AFA correspondeu a mais ou menos 40%. E a mecânica tem aumentado na AFA. Se eu for olhar só o último ano, a AFA eu destrinchei no último também, a última prova teve 50%, ou seja, metade das questões tinham alguma coisa de mecânica envolvida. Qual é a grande sacada da prova da AFA que a gente tem observado? A prova tem colocado muito texto. Isso é um problema, porque você pegar uma prova com muito texto, você perde tempo, Leandro. Então, você começar a treinar questões, né, que envolvam uma certa interpretação, tá certo? Então, quando você pega a prova da AFA, que está aumentando a quantidade de mecânica e aumentando a interpretação de texto, já se ligou um sinal de alerta. A gente costuma fazer a prova, né, Léo? A gente sempre monta aí. Então, a gente viu que, no último ano, a prova que mais demorou aí a sair foi a física, porque devido à quantidade enorme de textos que tinha, né? Então, tome esse cuidado aí, porque a prova está envolvendo mais interpretação de texto e tem pontos interessantes aí. E vale ressaltar, Gorito, que foi a prova que teve uma das menores médias, né? Porque o pessoal às vezes também não conhece essa parte. Pô, a média da academia para entrar foi bem menor do que a da PrEP. Então, criatura, é controle de tempo, é conhecer o assunto, é ver qual que você domina mais para você entrar no assunto. Com certeza. Você tem que saber tudo para poder entrar logo de cara. Não pode perder tempo numa prova dessa. Eu vou daqui a pouco comentar também sobre a prova da Yara. A prova da Yara é uma que você não pode perder tempo de jeito nenhum, né? Verdade. Então é uma prova bem rápida, né? Ela tem que ser rápida. Outro ponto interessante aí, quando eu vou observar, é que a parte de termologia, de novo, no concurso da AFA, assim como aconteceu na PrEP, está diminuindo, né? Ela chegou a bater 15% da prova. Hoje em dia, no último concurso, teve uma questão, né? Foram 5%, 4%. Então, está diminuindo a parte de termologia, que é a parte física 2. Inclusive, é a parte bem legal, né? Mas tem diminuído bastante aí. E o restante permaneceu basicamente o mesmo. Então, quais são os assuntos principais? Mecânica e eletricidade são disparados os assuntos mais importantes da prova da AFA. Se eu fosse eleger o top 5 de física da AFA, né, eu teria, primeiro, cinemática. Gente, cinemática é a matéria que o pessoal sempre considera que sabe, né, não, Léo? É MRU, MRV, MCU, a matéria é fácil. Não é, gente. As questões de cinemática da AFA são interessantes. Então, são emocionantes.
emocionante. Então tem que estar sabendo, tá certo? Ah, dinâmica. Ah, primeira, segunda e terceira lei de Newton é mole? Não, dinâmica não é só isso. Tem muitas aplicações da dinâmica e ela aí é a segunda matéria que mais cai na prova da AFA. Eletrostática. Gente, a prova da AFA, ao contrário do que acontece das outras, da prova da SpaceX, ela cobra mais a eletrostática, né? Até porque você consegue vincular muita coisa à parte de dinâmica, de mecânica. E eles Então, misturam as matérias, né? No caso mistura, da AFA, às vezes eles cobram vários, até porque deixa a questão mais interessante, né? Fica emocionante. Então, eles cobram muito. E eletrostática, eles estão colocando mais questões do que eletrodinâmica, inclusive. Gorito, ó, e o restante? Antes de você continuar, faz uma cara de brabo aí, se o pessoal estiver gostando da live, para depois compartilhar com a gente aí. Marca o Gorito, me marca aí, porque se estiver gostando, semana que vem, já na segunda, eu vou trazer o inglês com a Maria Helena, vou trazer geografia, vou trazer todas as matérias. Você que acompanha o Chucrute tem que ir para a prova para arrebentar, para destruir nesse concurso. Então marca a gente aí, pode marcar aí o Gorito, que a gente vai repostar aí. Vai, continuando, Gorito. Continuando. Gente, uma matéria interessante, acabou que eu não comentei ainda, que é uma matéria que é a física moderna. Lembrando que todos os concursos militares que a gente aborda, exceto o IMITA, esses concursos eles não apresentam física moderna, com exceção da AFA, né? A AFA sempre caiu uma questãozinha, duas questãozinhas de moderna. Questões eram razoavelmente goiabinha, só que você tinha que saber, não é uma matéria que você vê no ensino médio, por exemplo, você tem que estar estudando por fora. Então, física moderna sempre caiu uma questãozinha ou duas. Pô, Léo, sabe quantas questões caíram de física moderna no passado? Nenhuma. Isso é tenso, que a galera estuda, fica preocupada com a física moderna, que é a física 4, né? Teoria da relatividade, efeito fotoelétrico, mas ano passado não caiu nenhuma, isso frustrou muita gente, né? Que são horas de estudo aí. Só que a média percentual aí sempre é de uma, duas questõezinhas aí por prova. Então vale a pena estar estudando ainda, apesar do último concurso não ter caído moderno. Beleza? Magnetismo é uma matéria que sempre cai uma questãozinha ou outra ali também presente, mas se eu fosse eleger, Léo, o top 5 da física da AFA, eu vou falar aí já de qual a matéria que a pessoa está pedindo. Criatura, não, tem alguém pedindo para falar sobre EPICAR. EPICAR não tem química e física, criatura. Depois você vai lá no meu canal para pegar as informações, pelo amor de Deus. Vai, continua, Gorito. E manda dois aviãozinhos aí para os seus amigos. Vai, liga para o comentário. Pode seguir. Qualquer coisa eu te aviso. Valeu. Cinemática, gente, de novo, ó, prova da AFA. Se eu fosse eleger, de novo, cinemática, dinâmica, eletrostática, trabalho e energia. E tem uma matéria que é importante, que sempre está caindo, Léo. Movimento harmônico simples. Essa matéria é chatinha. Essa matéria é chatinha. Tem que saber. O professor tem o tempo dando essa matéria. Então você tem que tomar um cuidado, porque na prova da AFA ela cai bastante. De vez em quando está caindo uma questãozinha aí, e são questões difíceis, né? Que caem no movimento harmônico simples da AFA. Ao contrário aí que eu olho em física moderna, que quer questões ali envolvendo basicamente efeito fotoelétrico direto e teoria da relatividade bem tranquilo, em MHS já cai mais robusto, Léo. Já cai aí, o pessoal tem que dar um gás e tá aí como sendo a quinta matéria aí em nível do top 5. Beleza? Vamos falar um pouquinho da EAR, Léo? Mas o pessoal tem que mandar para os amigos aí para dar 40 para a gente trazer mais gente. O pessoal tá sexta-feira, né? Passarinho que come pedra sabe o rumo que tem, criatura. Não estuda não, fica só curtindo sertanejo, live de fulano de tal, de Anitta. Vai, brinca. Vai, vamos lá, né? Quer que eu fale da escola primeiro? Vamos na EAR. Vamos na EAR? Vamos lá. Gente, a prova da EAR, vamos lá. Prova da EAR é uma prova que o Léo já com certeza comenta isso em matemática, que acaba sendo padrão. Prova da EAR você tem que tomar cuidado com o tempo, né? A prova da EAR, as questões são mais diretas. Então você não pode perder tempo na prova da EAR. Se eu for olhar a prova da EAR, a maior parte da prova, cerca de 40%, ela envolve mecânica. De novo, física 1 é o ponto mais importante da prova. Só que se eu observar aqui a parte, né, se eu fosse continuar na sequência, termologia e eletricidade seguem firmes. Lembrando, a prova da EAR são 24 questões, então ela cobra quase tudo. Eu estou falando os tópicos que caem com maior frequência dentro da prova, certo? Então, mecânica continua sendo a parte mais importante e termologia e eletricidade seguem. Então, a prova de termologia ela equivale a 13%. Tu fala, caraca, segundo tópico mais interessante, Léo, tem 13%? A prova é extensa, então ela cobra tudo, né? Tudo que pode. Mecânica, ela tem destaque.
e a diferença dos outros é bem pequena. E uma prova bem Pô, rápida, né, Gorita? Olhou, marcou. Não tem nada do outro mundo, olhou, né? marcou. É. Toma cuidado aí com a volta, né? Porque o pessoal olhou, marcou, o pessoal quer voltar, normalmente marca errado. Ele estava na questão certa, vai olhar de novo, não é possível, está muito fácil, vai e marca o errado. A prova É de ar não é porque difícil. não tem pegadinha, né? O cara não fica trabalhando um detalhe ou outro, ele vai no direto, ele quer saber se tu sabe mesmo o conteúdo, né? Com certeza, é papum, é direto. Então você não pode dar mole com o tempo. Adivinha, Léo, quais são os conteúdos que mais caem de mecânica aí na física da EA? De novo, Ah, de novo, mesma coisa. cinemática, dinâmica. Agora só entra um pouco de hidrostática, né? Que é uma matéria que nas outras não cai tanto. Tem caído bastante quando eu olho aí a parte da EA mecânica. Beleza? Termologia. O que eu posso falar sobre a termologia da EA? A maior parte da termologia da EA que cai é calorimetria, gente. Termodinâmica é difícil? Óbvio, né? Termodinâmica tem a seu nível de dificuldade. Só que calorimetria é disparado a matéria que mais cai dentro da matéria de Física 2, termologia. Beleza? Então tem que tomar cuidado, calorimetria é simples, mas tem que estar fazendo exercício. Né? O que mais tem aí é material para vocês estarem estudando em cima da prova da EA. Outro tópico aí interessante, se eu for observar a prova da EA, dos últimos 2 anos. Só um momento. Dos últimos 2 anos. Magnetismo é uma matéria que cai pouco, né? Mas quando cai, pega a galera. Então toma cuidado com o magnetismo, a parte inicial. Ele não cai muito aqueles efeitos muito complexos na prova da EA. Mas magnetismo é uma matéria que cai uma questãozinha, sempre está caindo uma questãozinha. Então toma cuidado com aquelas relações de campo magnético, mas são questões simples, não são questões que caem com grande frequência. E no ano passado aí caíram 2 questões envolvendo magnetismo, tá certo? Normalmente cai uma, às vezes nem cai, mas nesse ano passado caíram 2 questões. Então toma cuidado com o magnetismo, que a galera não gosta muito dessa matéria, né, Léo? Fica com medo da força magnética, não pode dar mole. E até porque o magnetismo em si é muito tranquilo. Se você começa a entender, é até mais trivial do que a parte de eletrostática, né? Que o pessoal tem medo do carquesão, Qzinho sobre D ao quadrado. E eu falo sempre, a prova da EA tem a característica, porque eu já vi eles repetirem a questão, Gorito. Esse ano aqui, por exemplo, ele fala, tenho 2 cargas, vou dobrar a força. No outro ano ele triplica a força, a mesma ideia. Então é por isso que eu falo, como o Eric está falando em você, é importante fazer as provas anteriores, criatura. Em todos esses concursos, a banca mantém a mesma linha de pensamento. E é por isso que a gente está fazendo essa estatística para você. E é por isso que eu preciso saber do seu feedback, se você está gostando, se você está se amarrando aí. Show de bola? Vai lá, Goritão. Então, até o que o Léo comentou, tem que conhecer a banca. Por isso que a gente está fazendo essa análise dos últimos 2, últimos 5. A gente faz isso sempre, né? Para poder ver se a banca está mudando. Agora, a gente tem que fazer questões de todas, mas a EAR é certo, tem que fazer. O que o Léo falou é verdade. Tem questão que ele cobrou esse ano, daqui a 3 anos ele cobra umas vezes igual. Né? Só muda um número, muda só o triplo, o quádruplo, como o Léo falou. Então, a prova da EAR é uma prova que você tem que ter experiência fazendo a maior quantidade possível de questões. As outras, o pessoal ainda tem um pouco de criatividade, ali muda alguma coisinha, mas também tem que fazer provas antigas para você não ser pego de surpresa, tá certo? E a prova que tem maior distribuição de matéria. Eles dividem bem. Então, eles pegam uma questão, 2 do assunto ali, então é uma prova bem elaborada. Ela é fácil, porém a gente tem 4 horas e meia, 2 minutos e 30 para cada questão, mas são questões de todos os assuntos. Então tem que estudar toda a matéria sim, criatura. Show! A prova da Yara aí é a mais completa, né? As outras têm um perfil, tem matérias que quase não caem, mas a prova da Yara ela é bem distribuída. Tanto que a mecânica é o que dispara, mas as outras, todas elas caem uma questãozinha ou outra. Show, Léo? Tranquilo? Show de bola. Próximo concurso, fala pra gente. Tá Escola? essa live, hein? Escola Naval? O pessoal fica com medo, hein? O pessoal fica com medo da escola. Galera, a prova da escola. Fala do Enem primeiro, agora o pessoal da escola fica até o final, porque a escola é tenso. Escola é tenso. Então vamos falar do Enem primeiro. Show de bola. Gente, prova do Enem, né? A prova do Enem. Gorito, eu estou avaliando rapidinho. Eu tenho recebido muita gente me perguntando, Chucrute, eu vou fazer concurso militar e vou fazer o Enem. Se você faz a SpaceX, por exemplo, te dá uma boa base para o Enem. E é bom você fazer o Enem, cara, porque você dá uma tranquilidade para os seus pais, por essa pressão que fica falando. Faz o Enem, mas foca no concurso militar, criatura.
Né, Gurito? E aí a gente está te dando o bizu do Enem também, que é muito importante. A gente vai começar também, vamos distribuir a partir do 1º de junho, que a gente está muito... O Gorito também tem esse lado social, a gente vai liberar algumas aulas, inclusive do Gorito de Química, a partir do primeiro dia de junho, nós vamos estar liberando pré-vestibular para todos. Então, o cara não tem dinheiro para pagar curso, é de colégio público, na verdade é o vestibular comunitário, vestibular solidário. Eu vou fazer mais informações a partir do dia 1º de junho. Show? Continue então com o Enem. O Enem é importante. Como o Léo falou, inclusive eu tive muitos alunos, o Léo considera também que a galera queria fazer a SpaceX, fazia a prova do Enem só para ver e passava em engenharia, passava em vários concursos, porque a prova da SpaceX, o aluno consegue, tem condições de fazer a prova do Enem. Tem a biologia ali que dá para você estudar alguma coisinha por fora, a biologia da SpaceX ela também segue um padrão, né? Cai questões de genética, então tem os seus pontos, as suas especificidades, você pode estudar um pouquinho para poder conseguir uma nota mínima em biologia. Tem que fazer. Sim. E a prova da PrEP tem que se aproximar das provas de vestibular no nível de contextualização, tá certo? Prova de química, por exemplo. E outra dica que eu dou também, Gurito, quem vai fazer Enem, automaticamente faz o ES, faz oficial bombeiro, cara. Né? A gente tem o Carlos aí, ó, que é parceiro nosso, que vai fazer medicina, foi da EPICAR, agora vai fazer medicina, tá atento na live. Cara, tem característica também, tanto o Enem quanto a própria UERJ. Mas vamos lá, fala no Enem, Gurito. Com certeza. Vamos lá. O Enem, gente. A prova do Enem é uma prova, obviamente, com muito texto. Todo mundo reclama disso, o pessoal já sabe disso. Só que, se eu for olhar, por exemplo, a prova de Química do Enem, a prova de Química do Enem, ela caía antigamente muita coisa de Físico-Química. Ela seguia um padrão parecido com a da SpaceX, baixou um pouco nos últimos anos. Né? A prova ali, se eu for observar, que já valia 1/3 da prova, antigamente era Físico-Química, hoje em dia ela gira em torno de 1/4, então teve uma queda. Em compensação, a atomística no Enem aumentou muito, mais que dobrou, se eu for olhar a avaliação dos últimos 10 anos para apenas no último ano. Então, dobrou a quantidade de questões que caem de atomística. Modelos atômicos, distribuição eletrônica. Então, é importante você estar estudando atomística quando trabalho com a prova do Enem, tá certo? Orgânica, segue o padrão, orgânica no Enem sempre caiu, né? 1/5 das questões do Enem ali, mais ou menos, caem em orgânica. E então triviais, é padrão. Questões triviais, né, Gurito? As questões do Enem de orgânica sempre foram triviais, não tem muito estresse. A prova do Enem está dificultando um pouquinho, ainda mais com a adesão de algumas outras universidades. Mas ainda está no nível bem tranquilo a prova aí, envolvendo orgânica. Eu senti, depois que mudou o governo, ela sendo mais técnica, você não achou, não? E cobrando mais as matérias mais específicas, porque antigamente ela era bem interpretativa, né? O que acontece? Antigamente o foco da prova do Enem, até 2018, né? Então a prova ali, ela trabalhava bastante a parte de interdisciplinaridade, que ainda é cobrada, e bastante do ponto de interpretação de meio, do ambiente que você vive. A prova tem tido mudanças, existe uma forte tendência que esse ano, né, já exista mais cobrança da parte técnica. Então a galera eu aconselharia até o pessoal do Enem também estudar, além da prova do Enem, fazendo uma prova de SpaceX também, né? Não custa nada, a prova é interessante e ela traz muito da contextualização e é muito técnica a prova da SpaceX. A prova da FUVEST também, aquelas faculdades de São Paulo ali também, Unicamp, são boas, tanto para a SpaceX, o pessoal não sabe disso não, e aí um brinde para você, eu já vi muitas questões da SpaceX sendo tiradas da FUVEST da Unicamp, das faculdades de São Paulo, até porque eles que fazem a prova lá. Então, pega bizu. Show de bola. Continuando com o Enem. Exatamente. A prova da FUVEST é muito interessante, até porque a prova é brabinha também, algumas questões dela. Sim. Então, vamos lá. A Enem ainda cobra, né, de praxe, questões envolvendo o meio ambiente, então acredito que não mude, porque é importante, né? E você consegue inserir muita coisa nas questões de meio ambiente, sempre cai uma ou duas questõezinhas envolvendo o meio ambiente ali, a prova envolvendo química. Se eu fosse colocar o top 5 ali dos últimos 2 anos, eu aconselharia, já seria um perfil, se for estudar a parte de físico-química, focar em eletroquímica e termoquímica, tá certo? Por quê? Termoquímica, por exemplo, você consegue trabalhar termoquímica com efeito envolvendo poluição, por exemplo, ó, fica a dica. Porque existe a poluição térmica, tá certo? Poluição térmica, por exemplo, acontece em algumas regiões, devido à troca de reatores, troca de calor, né, envolvendo água, por exemplo, você ter essa aumento da temperatura dos rios. Então, tomar esse cuidado aí. Eletroquímica é interessante porque tem muitas aplicações, né? A eletroquímica fala de pilha, de proteção. Inclusive, é um tópico aí, a galera da PrEP, esqueci de comentar,
é um tópico aí interessante. Também teve aumento aí na prova da SpaceX da matéria de eletroquímica. Orgânica, de praxe, sempre caiu e vai continuar caindo. A orgânica é importante. Esse ponto ele é interessante, que cai parecido com a SpaceX, que é forças intermoleculares e geometria molecular. Essa matéria, gente, ela é, como o Léo falou, ela é tranquila e ela explica muita coisa. É fácil de você visualizar muita coisa envolvendo polaridade, geometria. Então é importante você ter esse conceito. E por fim, não pode deixar de ter, né, estequiometria. Gente, estequiometria cai em tudo que é concurso, né? Falou de química, estequiometria está lá. Então, o top 5, eletroquímica, termoquímica, orgânica, forças intermoleculares e estequiometria, eu aconselharia aí a estudar com força na prova do Enem. Posso falar de física aí do Enem, Léo? Pode, você que manda aqui, esse canal é teu, Guri. Ó, física do Enem, de novo, não adianta. 1/3 da prova do Enem de física é mecânica, envolve mecânica, dinâmica, cinemática, trabalho. Na prova do Enem, eles gostam muito da matéria que é trabalho e energia. Por quê? Trabalho e energia você consegue inserir dentro de diversas outras matérias, inclusive matérias que envolvam pontos interdisciplinares, né, envolvendo outros assuntos. Então é importante aí. Termologia ganhou força aí no Enem, né, nos últimos anos, quase que dobrou a quantidade de questões envolvendo termologia. Termologia é uma matéria que é tranquila, no Enem cai muita calorimetria, então acho interessante estar estudando. Magnetismo, caiu 1 ou 2 questõezinhas, padrão. Eletricidade, já caiu mais, gente. Eletricidade, no último ano do Enem, por exemplo, caiu pouca, comparado aos outros anos. E ondulatória, olha só, Léo, antigamente ondulatória era uma matéria que os professores gostavam de dar, porque é uma matéria que sempre caía no Enem. Caiu bastante, caiu a metade, mais ou menos, do que cobrava antigamente. A matéria envolvendo ondas. Já caiu muito mais. A prova do Enem ano passado já teve uma queda substancial das questões de ondas. Então já não é uma matéria que a gente possa cravar com certeza que vai cair, mas é uma matéria interessante. Se eu fosse olhar, Léo, as 5 matérias mais importantes, o top 5 do Enem, eu tenho cinemática de novo, a segunda, trabalho e energia, matéria importante que eles conseguem misturar com tudo, dinâmica, circuitos e associação, caiu um pouquinho de eletricidade, e ondas que a gente ainda coloca devido ao histórico do Enem, tá? Sempre caiu muitas questões de ondas, apesar do ano passado não ter caído tanto. Tranquilo? Show de bola, Guri. Prova do Enem, cuidado com texto, tá? Isso aí que mata a galera. Quantidade excessiva de textos aí, mas eu acredito que esse ano deve dar uma reduzida, deve cobrar, a prova deve vir um pouquinho mais robusta. É minha aposta, tá, gente? Pode confiar. Se ele aposta, eu aposto também. Pode dobrar. Vamos falar um pouquinho da UERJ, depois a gente fala um pouquinho da FUVEST, dá tempo? Nem sei se dá. Tem que falar da Escola Naval. Fala da Escola Naval. Vamos falar da escola, então, rapidinho. Gente, Escola Naval. Gente, a galera tem um pavor de escola. Pode falar. Eu tô ficando velho, ó. Chucruto, estudei com você em 2009, mais de 10 anos. Pô, se você se entrega a minha idade, eu sou garota ainda. Eu comecei a dar aula com 18 anos, 19, Gorito. 2009. Fala Escola Naval, então. Vamos lá. Ó, Gorito. Vamos lá. Se o pessoal repostar bastante sua foto aí, tu vai voltar, hein? Mas a gente bota um tema, de repente, vindo com questões. E aí você tem aquela iluminação, mentaliza e traz a questão que vai cair. Que aí a galera gosta de absurdo. Fala Escola Show Naval. De bola, eu volto aí sem problema. Gente, prova da escola, o pessoal tem um problema com a prova da escola, que é a prova tem um nível bem acentuado, né, Léo? Seja matemática, então, que é absurdo, e a física segue essa linha. A grande dificuldade da física, por exemplo, é que a física da Escola Naval envolve um pouquinho de cálculo, né? Tem algumas questões ali que você consegue safar usando derivada. Então, é uma prova um pouquinho mais interessante ali, do ponto de vista de questões. Prova da escola, se eu for olhar... Rapidinho. Gente, ele está falando da Escola Naval, ensino médio, aquele da AFA, da IFOM, parecido. Colégio Naval, ele falou no início da live, vou deixar a live gravada para você compartilhar bastante. Então, a gente está falando de escola, ele já falou do colégio, criatura. Vai, escola. Então, escola. De novo, mecânica. Gente, a mecânica sempre é uma grande quantidade, na escola não é diferente. Né? Isso seguiu um padrão, mais ou menos ali 45% da prova, isso em qualquer análise feita, 45%, 46% da prova é mecânica, 46%. Então, cuidado com as questões de mecânica da escola, tá? As questões de mecânica da escola envolvem pontos interessantíssimos. Tem que trabalhar em cima de exercício. A prova da Escola Naval tem que saber teoria, tem que fazer muita questão, tá certo? É muita.
A prova é um nível um pouquinho maior e você tem que estar preparado, pô. Tem que ir para a guerra preparado. Na sequência aí, a parte de eletricidade, né? Eletricidade seria o segundo assunto que mais cai aí na prova, principalmente eletrodinâmica. Apesar da força elétrica ser um ponto interessante aí da prova da Escola Naval. Então, eletricidade, a maior tendência de cair é o termo parte de eletrodinâmica, circuitos, receptores, geradores. Então, tudo isso cai com certa frequência. Termologia e ondulatória são pontos interessantes a estar estudando também, sendo que a ondulatória aí da Escola Naval, ela cobra alguns tópicos aí diferentes, né? Ela cobra aí alguns conceitos envolvendo matemática, inclusive. Eles pegam bastante estudo matemático de onda. Magnetismo é uma matéria que tem caído pouco, em média aí cai no máximo uma questão por prova, então não é um ponto tão relevante assim, beleza? Ótica também da escola não é uma matéria que caia tanto. Se eu for colocar o top 5, eu tenho aí como sendo cinemática e dinâmica, de novo, como sendo tópicos interessantes, seguidos de eletrodinâmica, e olha só o que aparece aqui, ó, termodinâmica. Dentro de termologia, a matéria que mais cai é termodinâmica na escola naval. Não é só calorimetria. O que mais cai são os conceitos envolvendo termodinâmica. Termodinâmica é uma matéria interessante para estar estudando, porque tem muita teoria por trás dela. Beleza? E ondas, para fechar o top 5 aí, quando a gente fala de escola naval. Gente, tome cuidado, a prova da escola tem que estar com cálculo. Léo dá aula de cálculo aí, dá aula de muitas matérias aí envolvendo essa parte. Pode falar. E vale uma observação, Gorito, que na prova da escola naval, ano passado, eles liberaram a calculadora para fazer física. É muito provável que esse ano eles façam a mesma coisa. Como é que eu sei isso? No canal, então fica acompanhando sempre na página. A gente vai falar. Que eu até recriminei. Eu falei, ano passado eles fizeram uma errata e botaram isso, um adendo, né? Esse ano eles também lançaram o edital sem calculadora. Mas provavelmente devem lançar calculadora de novo, até porque os cálculos são extremamente difíceis mesmo. Eles botam os números lá, decimais, e dá um friozinho na barriga. Não, e, gente, vocês têm noção, o que o Léo está comentando aí agora, quando a gente pega uma prova com calculadora, a gente acaba tendo a impressão, vai ser muito fácil. Gente, eu fui liberado de usar calculadora na faculdade de engenharia na FRJ toda. E ainda assim a faculdade foi o cão de pano manga. Entendeu? Então, quando ele libera a calculadora, se prepara, porque a prova vai vir rasgando, entendeu? Mas tem que estar preparado. Não adianta você ter, né, Léo, uma bazuca e não saber usar. Então, pega uma calculadora que você esteja adaptado a usar, que tem as funções que eles limitam lá. Não, só pode agir o 99. Só pode as calculadoras de 99. Porque não adianta tu levar um HP gráfica, você não pode usar. Então tome esse cuidado aí. Sim. Beleza? Então essa é a análise da prova da escola. Estudem cálculo, porque física precisa de cálculo em algumas questões. Beleza? Dá até poder te falar um pouquinho de algum outro... Pode falar de UERJ ou não? Então, antes de você falar da UERJ, se der tempo, porque live boa passa rápido, nem parece, já tem mais de 50 minutos, daqui a pouco vão derrubar a gente. Vamos responder algumas perguntas emocionantes aqui, que é a primeira. Como estudar física e química, o bicho-papão de todos os concursos? Acho que a matemática é mais difícil. Não, eu sou professor de matemática. Com certeza, física ela é mais difícil. Então, Gorito, como é que eu estudo a física e a química para os concursos? Primeira coisa, gente, um ponto importante que acaba sendo um erro que os alunos cometem. Você tem que exercitar questões? Tem. Óbvio, tem que saber. Só que o primeiro passo para você estudar não é a resolução de questão. O primeiro passo é você estudar bastante da teoria da questão. Então você tem que estar com uma base forte. Por quê? As questões repetem muita coisa. Então acontece de, por exemplo, um ano, eles serem um pouquinho mais criativos, te derrubam. Então a grande ideia é você estudar a teoria. Começa pela base, entendeu? Ah, mas já está muito em cima. Faça um estudo da base mais rápido, mas tem que dar uma lembrada, uma focada na base. Estudo de questões é perto da prova e você vai acompanhando ao longo de algumas questões. Tanto que em qualquer planejamento, o Léo sabe disso, as últimas semanas a gente reserva só para fazer prova. Prova, questões parecidas, ninguém está vendo matéria até o final. Então aconselho a você reforçar a base, principalmente quando trabalha PrEP, Léo. PrEP, então, a parte teórica ela é bem forte, tá certo? Eu tenho outra pergunta aqui, né? Então, pergunta. Eu tenho um sonho enorme de ser militar, mas para mim cada dia é mais impossível. Isso é apenas impossível, é apenas uma questão de opinião, criatura. Já diz a música. Você tem que focar na sua mente e estudar. Pegar os bizus que a gente traz especialistas aqui para conversar com você.
para dar certo. Então, para de reclamar. Hoje, ontem eu falei, estou falando a semana inteira, né? Fé mais ação igual aprovação. Hoje um aluno me mandando direct. Fé menos ação igual a reprovação. Amei. É isso. Acho que não está impossível. Por quê? Toma uma atitude, criatura. Para de ficar colocando esses monstros maiores que eles são. O Gorito está te dando bizu de física e química. Quer tentar falar da UERJ, mas tem que ser muito rápido, que já vão derrubar a gente, Gorito. Tá, vamos lá, rapidinho então. Foi mal, era muita coisa. Vamos lá, UERJ. Gente, depois, se quiser, a gente faz uma com a Universidade de São Paulo, Léo. Eu tinha separado, a gente faz depois. Show de bola. Então, a UERJ, gente, rapidinho. Quando a gente fala de UERJ, a prova é bem mamão com açúcar, não tem estresse o primeiro exame. O brabo mesmo que a gente vai fazer no futuro é discursivo. Vamos falar do primeiro exame, que é o mais próximo. 60% da prova é mecânica. De novo, mecânica é avassaladora. No último ano, sabe o que caiu, Léo? Basicamente caiu mecânica, eletricidade e termologia só na prova da UERJ. São poucas questões, então caiu só esses assuntos. Eletricidade, ele gosta bastante de resistores, né? Gosta daquela parte de eles focam muito em resistores, a seção de resistores e primeira lei de Ohm, é o foco. Não tem muito estresse. Se eu for olhar ao longo de tudo, essas 3 disciplinas sempre correspondem a mais de 70% da prova, tá certo? Então, se eu for olhar em 10 anos, se eu for juntar essas 3 que eu falei para você, já dá 95% da prova, beleza? São os conteúdos que mais caem na prova da UERJ, então fica a dica, esses tópicos aí, a prova da UERJ, sempre vale a pena estar estudando, beleza? Show de bola. Gorito, acho que eu falei. Fala aí. Eu gostaria de te agradecer. O pessoal pediu para fazer os livros aí, de repente eu vou pedir para você depois mandar os livros ou a gente voltar aí, porque o canal é seu. Agradecer, cara, por esse excelente profissional que você é e sempre essa aplicação de estar podendo ajudar os alunos, sempre presente, porque as pessoas às vezes acham, e principalmente professores especialistas do Colégio 01, do Progressão, eles estudam o que vai cair, por isso que eles são diferentes. Não é trabalho só entrar e dar aula, tchuf-tchuf, cortar. Não, a gente estuda o que vai cair, a gente sabe como é a prova. E esse conhecimento, com certeza, vai agregar muito na sua aprovação. Então, eu queria te agradecer demais ter aceitado fazer uma live na sexta-feira, onde o pessoal só quer sertanejo, bebê. Criatura, toma vergonha, criatura, que eu tô de olho. Hoje eu vou fazer uma live no YouTube a partir de meia-noite. Vou ligar para o Antônio, vou ligar para o anunciado, vou ligar para geral. O Gorito, na outra semana, vai vir com ele, mas ele vai vir aqui. De repente, meu parceiro vai vir aqui para a gente fazer junto. Beleza? Muito obrigado de coração. Queria que você deixasse uma mensagem para a galera que está assistindo a gente aí. O que a gente pode fazer? Tu tem 1 minuto e 50 já, porque live boa passa rápido, né? Gente, eu vou falar rapidinho então. Gente, até o colega falou de impossível. Todo mundo passou por dificuldades. O Léo conta sempre a vida dele, a gente já sabe. Eu tive as minhas. Então, a gente acha que, por exemplo, entrar na universidade vai estar tudo mais tranquilo. Não vai estar, cara. Só para você ter noção, na época que eu estava na faculdade, eu ia para a faculdade com R$4. Você acredita, Léo? Fora a passagem, eu ficava estudando de manhã e de tarde. Eu só lanchava. Fiz isso 4 anos da minha vida. No último apareceu o bandejão. Então, assim, é difícil para todo mundo. Todo mundo tem sua história, suas dificuldades. Então, eu tenho certeza que você estudando, nada é impossível. Eu vim de escola pública. Eu estudei meu ensino médio de escola pública. E ainda assim eu consegui fazer uma faculdade de engenharia na UFRJ. Todo mundo consegue. Então, eu tenho certeza que você está acompanhando o Léo aí, excelente profissional, sabe tudo aí de concurso militar, vestibular, de vez em quando ele está ajudando vocês. Então, o foco é estudar e não perder as esperanças. Tem que estar sempre motivado, tem que estar rasgando o livro. Porque eu acredito em vocês, o Léo acredita, basta vocês mesmos acreditarem. Então, eu tenho certeza da aprovação, espero ter conseguido ajudar vocês aí, torço por um excelente ano. Faz uma pose de braba aí, Gorito, se você gostou, compartilha aí, porque a gente vai repostar vocês e a gente faz com muito carinho. Até já, meia-noite a gente está lá no YouTube fazendo aulão. Valeu, Gorito, fica com Deus, ótima noite, cara. Um abraço. Aquele abraço, ótima noite.